Navalny conta a história de Alexei Navalny, jovem político que assumiu para si a missão mais difícil do mundo: fazer oposição a ninguém menos do que Vladimir Putin. Por conta disso, ele foi perseguido, ostracizado e envenenado. Por milagre, Navalny sobreviveu para participar das investigações da tentativa de assassinato de que foi vítima. Figura midiática controversa pela facilidade com que conversa até com grupos neonazistas, Navalny é o tema deste episódio do Quarentena Cut. Bem-vindos, Bruna Kumaszewski, Paulo Pousonoff. Hoje não teremos a participação do Evandro do Sabag, que estão de folga do programa. O programa Uma versão enxuta hoje. Versão enxuta, versão pocket. Só elite Plus. Hã? Só elite. Só elite. Só os bons, né? Os bons aqui hoje. Mas então, vamos falar do documentário que eu sugeri, o Navalny. Está disponível, que a gente não falou, né? Está disponível na HBO Max. Isso. O documentário tem 1h e 49 minutos. 38. 38 não é nada muito extenso e conta bem direitinho a história desse cara que tem um emprego um colunista do National Review, que é uma revista conservadora americana, que a Gazeta do Povo tem parceria e publica aqui no Brasil, suas colunas. Um colunista falou que o Navalny é o homem mais corajoso do mundo. O que eu não deixo de concordar, porque é preciso ter coragem do que ele fez. Porque uma coragem, até uma coisa meio suicida, assim, né? Eu fiquei pensando, O documentário deixa isso claro desde o começo, que o documentário começa com a pergunta para ele, pedindo uma mensagem se ele morresse. Ele até fica meio melindrado ali na hora, porque, na verdade, esse é o destino que parece que ele está destinado a isso mesmo, não adianta. A questão, o Navalny é o principal opositor e durante muito tempo muita gente desconfiou dele porque tem muita oposição fake na Rússia, que são candidatos e políticos que são aliados do Kremlin e posam de oposição justamente para fingir que existe algum tipo de oposição. Inclusive, um dos caras que ajudam o Navalny nessa história toda, ele tinha essa desconfiança. O Navalny, fazendo uma recapitulação do que acontece, né? Navalny, ele concorre contra o Putin, ele é opositor feroz, né, do Putin, e ele ganha muita visibilidade nas redes sociais. Tem milhões de seguidores, ele sabe usar muito bem as redes sociais, YouTube. E até um negócio que deixa o espectador um pouco melindrado. Não sei se vocês ficaram. Eu fiquei meio desconfiado, né, dessas figuras. Eu coloquei. Porque tem um momento que ele fala da fama como uma segurança, que o fato dele ser famoso é uma segurança para ele. E aí ele lá no TikTok gravando lá. Eu acho que ele tem razão, né? Porque eu acho que ele só está vivo justamente pela fama que ele alcançou. Mas eu entendi esse Melina que o Paulo disse. Ele só está vivo porque o voo demorou lá mais do que o previsto. Não, porque o piloto mudou, né? Na hora que ele começou a passar mal, eles mudaram a rota e desceram antes do demorou mais, não, demorou menos, né? O cara mudou a rota. Só explicando para os espectadores, né? O Navalny ele foi envenenado lá com uma substância que é fabricada só da Rússia e não deixa. Eu ia falar disso, daí o Paulo me interrompeu. Sabia que o Jones ia reclamar. Vontade. Ele é opositor e ele, num desses vídeos que ele foi gravar, ele foi para a Sibéria, num lugar lá que é considerado assim um gueto, né? Dá para ver bem aquela cara de leste europeu, aquele monte de prédio, tudo igual. E ele está gravando e ele se espanta que não tem ninguém lá fazendo oposição, a polícia não vai lá prender ele. Toda vez que ele vai gravar, ele é preso, os caras quase quebram o braço dele e tal. E quando ele está no voo de volta, ele começa a passar muito mal. Tem as imagens, né, as filmagens dele gritando de dor e descobrem que ele foi envenenado. Ele para ele
descobrem depois, né? Ele para o voo faz um desvio, ele vai para o hospital. Os médicos realmente salvaram a vida dele ali, porque ele foi contaminado com Novotic, que é uma substância que afeta o sistema nervoso. A pessoa pode perder a capacidade de respirar, né? Dependendo da quantidade. E isso é comum desde que o Putin assumiu a presidência, o uso do Novotic. Ele até fala que ele se surpreende, porque é como se fosse uma assinatura do Putin na tentativa de assassinato dele, né? Eles praticamente deixar claro, né, que aquilo ali foi obra do Putin, o uso do Novotic. O Novotic é bom. Não deixou sequela, né? Isso eu achei bem interessante. Assim. É porque ele desaparece rápido do sistema. Eles explicam isso, Paulo. Não sei se você assistiu o documentário, o Navalny, que está na HBO Max. É sobre isso que a gente vai falar? Desculpa, é que eu também fui envenenado e deixou sequelas. No caso, deixou sequelas. Não, o veneno, eles têm que aplicar uma dose muito grande para fazer o efeito e ele desaparece do sistema. Ele é bom porque ele desaparece do sistema. Daí, dependendo do tempo, eles vão fazer lá, por exemplo, a autópsia, não tem mais nada. Então, não deixa rastro, né? Parece que foi uma morte natural. Desculpa a minha ignorância, mais uma vez, mas é assim, porque ele foi administrado na cueca, né, dele. Sim. Então, esse veneno é só contato com a pele, ele já faz efeito. Então, daí, colocaram nas roupas dele, né? Não só... Teve bastante na cueca. Porque a cueca foi um assunto lá. Quer contar essa história? É boa. E daí ele é levado para a Alemanha, onde ele fica em recuperação lá durante vários meses e decide voltar para a Rússia. O período que ele está na Alemanha que é o interessante e que conta, que é o nosso foco, né? Porque nesse período ele recebe a ajuda de um jornalista de dados de verdade, né? O cara é fera. O cara já gastou $150 mil com isso. Ele recebe a ajuda de um jornalista de dados que vai na Deep Web, na Dark Web, comprar coisas que a gente nem sabia que estavam à venda, né? Por exemplo, registros telefônicos, imagens de câmera. Então, ele consegue rastrear as pessoas que estavam no voo, nos voos que foram para a cidade onde o Navalny estava. Essa parte é muito genial. Cara, essa parte é incrível e também, assim, antes que eu esqueça só, que eu sou meio sequelado desse veneno aí, mas como é impossível, né, você fazer alguma coisa sem deixar rastro hoje em dia, né? Uma coisa... Não existe privacidade. Impressionante. Não, acabou. A privacidade é um negócio, é uma ilusão, assim. Uma ilusão total. Não, e eles vão lá e compram esse jornalista de dados que se propõe a ajudar o Navalny. Ele se propõe porque ele saiu, né, de um ambiente um ambiente autoritário, né? Ele era Bulgária, né, se eu não me engano. É um búlgaro, que também teve ali na esfera do regime soviético durante muitos anos. E esse cara vai lá e compra os registros, cruza os dados, até chegar nas pessoas mais prováveis que tenham participado do assassinato do Navalny. Isso é incrível. Não vai, será que a gente conta o assassinato? Não, spoiler. Vamos contar o spoiler. Nossa, a parte mais legal. Aos 40 minutos do documentário, você tem que assistir, porque assim, de ficar de queixo caído, né? Então daí esse cara ele consegue os telefones dessas pessoas e resolve basicamente o seguinte, né? Explicando em miúdos, o Navalny liga para os caras que tentaram matá-lo. Né? Isso. Ele liga para primeiro para aqueles que ele acha que são os burrões, né? Que são os fortões e que vão entregar tudo. Porque ele tem uma tática ali de pegadinha do malandro também. É um trote que ele passa, se finge de uma autoridade. O mais legal é que a teoria deles, que eles, assim, antes de ligarem, eles pensam, mas será que esses caras vão entregar o ouro?
né? Daí os caras, não, olha, eu vou te contar uma... Daí o cara do jornalista de dados, ele fala assim, não, eu vou te contar a história que eu chamo de Moscou 4. É muito boa essa Que história. o Moscou 4 é a senha que o cara usava uma senha, uma grande autoridade da FSB usava uma senha que era Moscou 1, e daí ele foi hackeado. Daí, o que ele fez? Mudou a senha para Moscou 2. Foi hackeado de volta. Mudou, daí o que ele Como se fez? não Mudou a senha para bastasse, foi Moscou hackeado de 3. novo. Foi hackeado de volta. Mudou a senha para Moscou 4. Daí o cara ficou com essa na cabeça, o jornalista de dados, que é Moscou 4 mostra como são esses caras, que eles não são mentes brilhantes, são umas topeiras. Não pode ter senha 1, 2, 3, 4, então? Não. E o cara, a minha senha é Jones 1, Jones 2. Não, a minha não seria Moscou, né? Seria Curitiba 1, Curitiba É. 2. Maringá, né? Maringá, né? Maringá. Cara, é muito. E daí eles ligam para os que seriam assim, né, que nem o Paulo falou, os fortões, os descabeçados, só tudo músculo e nada de cérebro, e os caras saem bem, os caras ficam desconfiados, tal, não entregam nada para o Navalny. E o Navalny daí liga para um cara que é do laboratório que produz o Novotik, que é um laboratório que o governo russo tem apenas para produzir esse veneno. Aí você pensa, né? Por que o governo russo tem um laboratório para produzir veneno, né? É óbvio que é para que serve, né? Para matar os desafetos. E daí esse cara, ele liga como se fosse um grande oficial, ele fala, olha, eu estou aqui ligando a mando do fulano de tal, que existe, né? E É, eu tipo o José da Silva, assim, né? é, Para fazer um quero relatório aqui, repassar né? com você, detalhes da Operação Navalny. Quero Essa que ele saber não usa o o que deu nome, né? Não errado, usa o né? nome Navalny. Quero saber por que deu errado, e etc e tal. E o cara, surpreendentemente, entrega tudo. Tudo. É, o Entrega. cara que, vamos falar, tá sumido até hoje, O cara né? desapareceu depois dessa ligação e ninguém sabe onde Pô, ele tá. Já era esse cara aí. Eles ainda, né, tem esse momento depois ali que eles falam, putz, esse cara tá morto, né? é. Depois quando ele entrega. Acho que a Eu vou te cueca dele confessar que estava cheia de Novotik. nessa hora eu tava simpatizando. O cara é extremamente, né, carismático, ele sabe lidar, ele sabe se relacionar com a câmera muito bem. Nessa hora eu fiquei com um pezinho atrás, assim, por implicância minha, mas eu odeio quando esse tipo de filme. Isso não invalida o filme, tá? O documentário é ótimo, assistam. Mas eu, particularmente, não gosto quando esse tipo de filme exalta um lado cínico que eu tento abafar com todas as minhas forças. Porque tem uma hora que acho que é o jornalista, né, que vira para ele e fala: Você está eleito presidente da Rússia. Uhum. Ali eu fiquei assim, putz, será que eu estou assistindo só, na verdade, é um teatro de duas forças, uma luta aí de duas forças antagônicas, mas nenhuma delas representa exatamente o bem, né? Porque a gente sempre, de alguma forma, a gente pensa que é o bem contra o mal. Ali o Putin representa o mal e esse cara representa ao menos uma esperança de bem. Então, nessa hora, me pegou e já tinha pegado um pouquinho antes, na hora, até que coloquei na introdução, em que ele fala que ele está disposto, né? Ele não tem nenhum problema de se ver conversando com grupos. Aparece lá os dois nazistas nas manifestações e ele fala que ele não vê problema nenhum. Pra gente é chocante isso, né? Não dá Ele para negar. explica que num cenário normal ele não faria isso, mas que Isso. dentro do contexto que não existe uma oposição ali, tipo, vale tudo para conseguir o objetivo, né? É. Vale dialogar com todo mundo. E aí continua aí, Jórias. Não, eu ia lembrar que o Navalny não é o primeiro, né? Isso é meio comum. Tem um livro bem legal que foi lançado faz tempo no Brasil, nem sei se ainda está em catálogo, mas deve achar fácil em sebo, essas coisas, que é A Morte de um Dissidente, que é do Alex Goldfarb e da Marina Litvenko. A Marina Litvenko é mulher do Alexander Litvinenko, desculpa, que era um agente da FSB, né, que é a antiga KGB, e ele tomou uma atitude muito assim
corajosa na época do primeiro, ainda quando o Putin ainda não tinha sido eleito presidente, que foi mostrar que tinha gente ali na FSB, ele deu uma coletiva de imprensa como agente da FSB e mostrando que tentaram assassinar o Boris Berezovsky. O corintiano vai lembrar do Boris Berezovsky porque ele investiu uma grana no Corinthians lá para contratar o Tevez, o Passarella como técnico, o Roger, enfim, aquele time que foi campeão brasileiro em 2005. Tinha dinheiro do Boris Berezovsky. E o Boris Berezovsky era um daqueles oligarcas russos que ajudaram o Putin a chegar ao poder. E quando o Putin chegou, o Putin tratou logo de se livrar desses caras e colocar gente da FSB nos cargos chaves do governo dele. E o Boris se refugiou, em princípio, na França e depois na Inglaterra. E o Alexander Litvinenko, ele era um bom oficial da FSB, ele trabalhava mais ou menos como a questão da Lava Jato no Brasil, em ações anticorrupção. E quando ele ficou sabendo desse caso, ele viu que enfim, o negócio tinha mudado o panorama ali dentro da FSB, com a chegada do Putin ao poder, né? E ele foi obrigado a sair da Inglaterra, sair da Rússia. E nesse livro conta, né, como ele foi para a Turquia, depois até chegar na Inglaterra foi assim um parto. Ele estava com a família, a Marina Litvinenko é a mulher dele que escreve o livro junto com o Alex Goodfart. Foi com o filho mais novo para a Inglaterra, e ali na Inglaterra, onde ele deveria estar seguro, ele foi um dia com a ponta de um guarda-chuva, aplicaram nele uma substância raríssima, polônio 210, se eu não me engano, e ele, em questão de meses, morreu de câncer. É uma substância ultra radioativa. Acho que até tem um documentário sobre isso, viu? Que legal. Dá para ir atrás. O livro é muito bom, viu? O livro é muito bom. É a morte de um dissidente. Enfim, e esse é um, e também tem um outro opositor que foi morto na Praça Vermelha, com um tiro. Não, a repressão lá, eles não têm eles não sentem nenhuma necessidade de esconder. A repressão é muito... Agora mesmo, né, na guerra da Ucrânia, a gente viu pessoas presas por levantarem cartazes sem nada escrito, né? Então, E nesse documentário, só continuando também a história, depois desse, né, turning point aí que a gente... o documentário mostra a volta dele, do Navalny, para a Rússia. E não é uma volta das mais simples, né? Acho que posso contar, né? Ele acaba preso, ele está preso até hoje, mal sobreviveu aí a uma greve de fome. Então, o Putin não tem nenhuma preocupação com a opinião pública internacional, não tem nada disso. É realmente... Por isso que eu falei no começo que era uma missão suicida, né? Eu não consigo entender, assim, vocês me perdoem, mas eu não consigo entender o nível de engajamento numa causa que leva uma pessoa a fazer esse tipo de coisa, uma pessoa que tem família e tal. Eu admiro, obviamente, o cara parece que, né, movido por um impulso heróico, mas ele vai pagar muito caro por isso, né? Já está pagando, né? A gente já falou disso naquele outro filme, né, Paulo? Agora, eu queria só trazer algumas coisas, assim, eu já falei desse cinismo que eu tento abafar, mas outra coisa, uma sensação que me passou do documentário é uma sensação de pequenez, assim, enorme, por mais contraditório que pareça isso. Porque, por mais que, né, existam várias instituições que defendam direitos humanos, por mais que ele tenta se proteger pela fama, né? Como vocês colocaram no começo, por mais que sempre exista um celular gravando violações
dos direitos humanos, repressão, todas essas coisas. Mesmo assim, o poder se impõe, né? E a gente acaba vendo de um jeito, numa escala menor, um pouco, bem menos tensa, vamos lá, vamos combinar, bem menos tensa, mas a gente acaba vendo isso também aos poucos aqui no Brasil, né? É incrível como esses autocratas aí, eles conseguem impor o poder, por mais que o discurso fale que o poder emana do povo, e sempre existe uma resistência e tal, democrática e tal, mas não adianta, né? O poder ele consegue realmente calar as pessoas de um jeito, esmagar mesmo as pessoas. Aquelas distopias, sei que é carne de vaca citar George Orwell, mas é verdade. Isso esse documentário deixa muito claro como aquela coisa do Estado pisando no cidadão se tornou uma realidade, né? Bruna, por que você... vou fazer igual o Paulo, de fazer perguntas. Por que você acha que o Putin usa um sistema tão tosco, né, de eliminação de opositores, né? Porque ele poderia... Tem 500 métodos para você se livrar de opositores. Você pode desacreditar seus opositores, você pode... enfim, você pode simplesmente Caçar o cooptá-lo, você mandato pode... dele, aquela coisa. Enfim, tem 500 coisas, né? Cooptar os opositores, tentar comprar, você pode fazer muitas coisas. E ele optou pelo método mais simples e claramente deixa assim que claramente sem nenhum pudor, né, de esconder que ele que é o autor daquelas coisas, porque o Navalny diz alguma coisa a respeito disso no documentário. Eu queria saber a tua opinião. Eles falam muito do medo, né, no documentário. E aí sempre o Navalny vai falando ali, não tenham medo. A mulher dele também, quando ele é preso, ela vai dar entrevista, ela fala, né, ele não tem medo, a coisa mais importante que ele disse é que ele não tem medo, eu também não tenho medo, e que vocês não tenham medo, né? E eu acredito que o Putin, primeiro, todas as vezes que ele aparece dando alguma entrevista, ele não cita o nome do Navalny, né? Ele fala aquele cidadão, aquela pessoa que vocês estão dizendo, ele nunca cita o nome, né? E tem uma das entrevistas depois que estourou lá o caso e tudo, né, que foi para a imprensa, porque quando ele não contratou esse jornalista de dados, né, mas ele se juntou ali com esse jornalista de dados, e aí quando isso veio à tona e as grandes redes deram, né, CNN e tudo mais, o Putin chega a comentar, né, e ele comenta com certo desprezo, assim, né, tipo, né, se aconteceu, assim, então, eu acredito que é muito para impor essa figura, né, do medo mesmo ali, de não tentem ser oposição, porque a gente destrói com todo mundo mesmo. E a gente vê nesse contexto da guerra mesmo na Ucrânia, né, o quanto os oligarcas, alguns ali que tentam fazer uma oposição também sofrem, né, essas represálias e, enfim. Eu acredito que é muito essa imposição de tipo, não mexam, né? Não mexam aqui comigo, né? Não tem para vocês, né? Não tem. E é muito uma coisa que também não existe um contrapoder ali, né? Alguém que vá punir, o que vai acontecer? Não vai ter consequência para ele, né? Então ele A não se impressão que o preocupa. documentário deixa é de que o Putin é invencível, né? Exato, não tem ninguém que possa fazer frente a ele, né? Então ele não tá nem aí, não se importa com nada. Aí, Bruna, posso fazer uma pergunta para você e para o Paulo? Muita gente, no começo dessa guerra, se aliou, né? Como se ficou do lado da Rússia, como se a Rússia fosse legal, porque a Rússia defende os valores ocidentais. Vocês veem algum valor ocidental sendo defendido no governo, na gestão do Putin? Não. Não tem, não tem. Não tem. Não tem. Ele simplesmente é um desprezo completo pela vida humana, não tem nenhum interesse, essa coisa, né, que a gente fica falando, o debate público, o debate Não tem isso. democrático, isso aí não existe, isso é balela, é força mesmo, é imposição pela força, de qualquer tipo de ideia pela força, não tem absolutamente nada ali dos Nada valores. mesmo. É um homem Tanto que esmagado pelo Estado, né? Agora, eu vou fazer uma pergunta para você, Jones.
E uma figura que aparece também no documentário e, obviamente, que está sumida desde que saiu, né, deixou o poder. E você acha que a Merkel poderia estar fazendo frente ao Putin agora, né, na guerra da Ucrânia? Porque o documentário mostra ali que, de alguma forma, ela era uma fonte de resistência na Europa, né, ao Putin. Você acha que a Merkel está fazendo falta? Não, nenhuma. Ok. Mas ela poderia ser O, essa. o Jones é ótimo, né? Entrevista com jogador de futebol, assim. Ele é muito dinâmico, né? Ele tá Não, com não, mas forte. vamos pensar, né? A Merkel é responsável direta pela situação das coisas na Rússia. Responsável direta, porque com essa política dela, que ela é de um partido conservador, que se aliou aos verdes para ter maioria, e ao se aliar aos verdes, acabou com a energia nuclear no país. Fechou um monte de usina nuclear por causa de... Usaram Fukushima como desculpa, sendo que não existe nenhuma grande ameaça climática que atinja a Alemanha, furacão, tornado, terremoto, não tem nada disso. Então, a Alemanha é um país muito seguro para o uso de energia nuclear. Energia nuclear que hoje, ecologistas do passado, gente que foi do Greenpeace, que acordou para a vida, hoje fala que a melhor alternativa para a produção de energia é a energia nuclear. E ela fechou essas usinas, se tornou dependente do carvão e do gás russo, e que levou o Putin a ter tanto poder, né? É o dinheiro que vem dos países europeus. É essa grana. E hoje o Putin ele pode chantagear os países europeus simplesmente agora não, agora eu fecho a Finlândia. Vou entrar para a OTAN. O que o Putin faz? Não, acabou o gás para vocês. Chega de gás natural para vocês, para suas indústrias. É muito... Ei, Catota, você está Catota na discussão. passando pela Participação gravação. especial. Participação especial de Catota. No começo do programa eu vou falar, bem-vindos ao Quarentena CUT, Bruna, Paulo, Catota. E a gente sabe, e isso é tão evidente, é tão assim, a Merkel ganhou o status de grande estadista, Não, é que assim, apesar e a dessa gente tem história. agora está ressurgindo nas redes um vídeo do Trump de 2018, dele falando para a delegação alemã, acho que é na ONU, para a delegação alemã, olha, vocês estão basicamente o que ele fala, vocês estão dando asa para a cobra, né? Você, ao dar tanto poder ao Putin. Cara, não deu outra. É incrível o grau de clarividência dessa fala do Trump na ONU, que está se ressurgindo nas redes sociais. E assim, não tem como negar que ele estava certo. Alguém vai negar que ele estava certo? Se é o que está acontecendo nesse momento, nesse momento, enquanto nós falamos, a Alemanha continua comprando gás da Rússia. Não é algo que parou, continua. E eles estavam, até o começo da guerra, criando um novo gasoduto, Nord Stream 2, para trazer gás da Rússia. Então, assim, a Merkel poderia retoricamente fazer frente ao Putin, sim, retoricamente, lá na frente das câmeras. Por favor, liberte o Navalny. E até conseguir, sabe? Não duvido que ela conseguiria. Mas a estrutura que levou a isso, a situação que levou a isso, é culpa direta da Merkel. Gostou? Não foi mais só, não, nenhuma. Foi uma resposta mais... Agora foi. Agora foi mais elaborado. E eu acho que o documentário ajuda também, assim, para quem está preocupado, né, com a situação do Brasil, a dar o devido peso às coisas, né? A gente vê aí decisões do STF, obviamente, quem é a favor da liberdade desconfia bastante. E é bom a gente estar alerta, mas, assim, a gente não vive uma situação nada remotamente parecido com que a Rússia... E a gente está falando de uma Rússia pré-guerra, né? Vive, né? A gente não vive nada remotamente. Mas aí eu vou discordar de você, Paulo. Não discordo de você que a gente não vive uma situação igual à Rússia. Mas talvez a gente viva uma situação mais insidiosa que a Rússia, porque lá, é claro, né?
você pode... Na verdade, na Rússia pode falar qualquer coisa, desde que não fale mal do Putin. Aqui não, aqui você experimenta falar mal de certas figuras do STF, e é um negócio tão insidioso que conta com o apoio de certa parte da imprensa, tem apoio de aí, influencers, analistas políticos, gente que acha que é bonito o que o STF faz. Eu não entendi a discordância. Cadê a discordância? Não tem discordância, desculpa. É que o Jones está acostumado a discordar. Já está precisando discordar de você. Ele discorda, eu discordo que eu estou acostumado a discordar. Mas uma coisa que o Paulo estava falando sobre esse... A gente fica meio melindrado. Para mim não ficou muito claro de onde vem o dinheiro do Navalny. Ele fala da família dele, né? Ele fala que... perguntam se ele é de uma família política, de políticos, e ele fala, né, sempre se falou muito sobre política na minha família, mas ele não... Eu fiquei pensando, como é que ele mantém essa estrutura toda? Porque a filha dele estuda na Califórnia, né? O filho dele não deu para entender muito na hora que eles voltaram para a Rússia, para onde que o menino foi. Deve ter ido para os Estados Unidos também. Mas ele tem uma estrutura, né, uma equipe que trabalha para ele e tudo mais. E eu fiquei pensando nessa equipe também. O quanto é difícil você criar uma equipe e confiar na sua equipe e ver que não tem ninguém infiltrado ali, porque deve ficar uma caça às bruxas o tempo inteiro também, né? Durante... A própria Maria ali que trabalha com ele desconfiou desse jornalista que estava tentando ajudar na investigação, né? Então eu fiquei pensando, realmente... até que ponto ele faz isso pelo bem da implantação da democracia na Rússia, ou ele faz isso também por uma causa própria, né, se promovendo ali. Assim, todos esses caras que se envolvem nisso, eu acho bom a gente desconfiar. Não acho de bom tom, nossa, ele é um super-herói e tal. Mas provavelmente ele recebe dinheiro dessas fundações de oligarcas russos que ajudam, provavelmente, não estou... Eu fui atrás também disso e também não tem muita matéria, muita coisa sobre isso. Inclusive, ele foi... o governo do Putin agora acusou ele em março, né? Ele foi condenado por fraude. É fácil fazer. Isso é uma coisa que o Putin podia ter feito antes. Quando inventa lá uma acusação... É como o Al Capone, né? Inventa uma acusação relacionada à questão financeira e, né? Foi fraude, o cara deve muito imposto, alguma coisa, né? Isso é jeitos de você tirar do cenário político a pessoa. Tirar de circulação. Enfim, da minha parte. Vamos falar rapidinho também, né? Vamos falar dos aspectos assim fílmicos, como o Evandro gosta de dizer, né? Do documentário, que te prende, parece realmente um thriller. Um thriller. Ele tem um acesso, né, obviamente privilegiado ali, mas também me surpreenderam cenas na Rússia mesmo. Então, ele também devia ter algum tipo de acesso ali, aquelas paisagens panorâmicas e tal. Imagino que não deve ser muito fácil conseguir autorização para filmar. Acho que ele não teve autorização, ele foi escondido, meteu um drone lá, passou por si, por exemplo, que nem a fábrica que produz, né, o laboratório que produz o Novochik. Isso. Né? Isso? Novichok, quer dizer. Ou Novochik, agora não lembro mais. Eu também. Acho que é Novichok. Novichok, Novochik, alguma coisa assim. Produz o veneno. Ele consegue bota um drone lá e é isso. Mais alguma coisa, pessoal? Bruna? É Novichok mesmo. Novichok, não Novochik. Essas cenas, a neve, né? Aquelas cenas bonitas, realmente, e te prende mesmo. Eu fiquei, e naquela hora que ele liga para os caras, caraca. Não, esse é o auge, né, do documentário, né? Quando ele liga lá, né, Bruna, que assim, tipo, você não acredita que esses caras estão entregando tudo. Que cara mané, ele por telefone. Depois ele tem umas informações que ele fala, mas por telefone eu acho melhor não passar, mas você já falou tanta coisa que faz diferença isso. É que eu acho que eu acho que o cara assim pensou, nunca, né? Quem que pode estar me ligando se não o próprio, né? Tô achando estranho, mas, né? Tô conversando aqui. É que o burocrata, ele é burro por excelência, né? E aí tem como vocês falaram, tem um regime de terror.
Então, alguém se dizendo autoridade, liga, questionando o que deu errado, não sei o quê, aí o cara acaba cometendo esse tipo de coisa, né? Tem Aí, isso, né? Não, ele ainda tava com Covid, né? Ele, eu tô com Covid em casa, mas eu posso falar. Aí abriu a boca. Cara, sensacional. Assistam, que é bom para entender essa Rússia atual. E eu vou atrás do comentário. Você que falou, né, que tem sobre a história do Alexander eu Litvinenko. acho que eu acho que eu assisti até, mas sabe que a minha memória não é das melhores. Mas terminando aqui a gravação também, se eu encontrar, eu coloco ali nas nossas indicações. Não, eu tenho o livro A Morte de um Dissidente. Tem um livro muito bom também, que Ele passou. O Livro Negro do Comunismo, que também mostra várias mortes. A morte de um dissidente. Vamos para as indicações, então, pessoal? Vamos. Bruna, você começa A minha por chamar indicação é um pouco antiga, talvez você já tenha falado desse filme aqui, mas é porque eu assisti esse fim de semana com meu pai. Meu pai nunca tinha assistido, e eu falei, bora assistir esse filme de novo, que é Gran Torino. Eu acho sensacional esse filme, um filme que faz você refletir, né? Sim. Fala muito sobre redenção, sobre amizade e honra também, né? Eu gosto muito do filme. A gente fez um quarentena sobre Gran Torino? Não, né? Foi sobre a Não, mula. sobre a mula que a gente fez. Procure aí, porque esse aqui é o número. Esse aqui é o quarentena número 109. Então a gente já 29. falou de mais, né? De 109 filmes. Que daí em cada um tem várias indicações, né? Isso. Mas esse filme vale muito a pena. É muito Mas bom. a gente fez um específico sobre a mula. A mula também. Já viu Não a foi mula? indicação. Foi Não, Que é do Clint Eastwood também. eu gosto de todos os filmes dele, mas eu não vi muito. Então veja a mula, é bem bom. Veja todos os filmes dele. Não eu vou vendo na sequência, assim, mas é muito bom mesmo. Só não vejo o último. O mais recente é horrível. É horrível. É, É a de um cowboy, eu nem lembro. não é horrível. Eu Não, é vi. horrível. É Não, Da não é Prime horrível. Macho? Cry Isso. É Macho. horrível. É horrível. É horrível. Não, é bonzinho. É que Parece, não é o parece nível gravado dele. nos estúdios da CNT. É porque ele tá bem velho, acho que ele já tá ficando muito nostálgico. E não achei horrível, mas não achei maravilhoso também, como os filmes dele em geral. Paulo normalmente não leva muito em conta o que ele fala. Né? Então aproveita e dá seu showzinho aí, Jones. Pô, eu vou indicar Fringe, tem na HBO. Fringe é um seriado Fringe é aquele festival de teatro? do J.J. Abrams. O J.J. Abrams, o Alex Kurtzman e o Roberto Orci, que são os produtores. São os caras do Lost e do Star Trek também e tal. O Fringe assim, só coisas malucas da ciência. É um grupo do FBI que se dedica a investigar casos que não tem explicação. Eu adoro esse tipo de coisa. É tipo um arquivo X moderno. Tá em qual streaming isso? HBO Max. HBO Max. Gostei. Tô à Gostei procura de também, eu uma, gosto também. tô à procura de uma coisa dessas para assistir, porque assim, eu faz bom tempo que eu só vejo Pesca Mortal e Renascer. Então, acabou a sua indicação? Posso fazer a minha? Pode. Então Fica à tá, a minha vontade. foi algo que eu li aí no fim de semana, russo também, e eu fiquei impressionado e eu fiquei aquela coisa que eu fico me martirizando, por que que eu não li isso antes? Que é uma peça chamada A Gaivota, do Chekhov. E caramba, é daqueles negócios que, assim, você lê rapidinho, tem 70 páginas, se tanto, e é uma daquelas coisas que você fica se perguntando por que todo mundo fala, né? Leia os clássicos, e vai adiando, adiando, empurrando com a barriga, e é bem legal. A Gaivota, do Chekhov. Vou ler. Que chique, hein? Chique, né? E vai ter texto meu sábado na Gazeta sobre isso. Sábado é hoje que você está assistindo, provavelmente, ou ontem, se você está assistindo domingo, sábado. Ou amanhã, se você está assistindo na sexta. Não, na sexta é impossível você estar assistindo. Sexta não dá. Aí não dá. Ou faz um ano, caso você esteja assistindo só daqui a um ano esse negócio. Isso, exatamente.
Ou faz Caso tenha um DeLorean, você pode 312 botar, dias, caso você esteja assistindo 312 dias depois. Então é isso, pessoal. Ou 1 trilhão de dias, caso você seja um ET do futuro, Isso. que esteja assistindo o nosso programa, que se perdeu nas ondas do espaço sideral, e chegou aí na sua civilização. Ô, Jones, aproveita aí que você está no embalo e faz o jabá. Isso. Caso você não seja um alien daqui a 1 trilhão de anos, esperamos que daqui a 1 trilhão de anos a Gazeta continue existindo, mas, enfim, provavelmente não daqui a 1 trilhão de anos, nem eu, nem você, nem a civilização humana estaremos existindo. Caso você não seja um alien, assine a Gazeta do Povo para ter agora, enquanto a nossa civilização ainda está de pé, acesso a reportagens, coluna do Paulo, reportagens da Kumachevski, a coluna da Gaivota. 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 Materiais aí, Cuso, Constantino, Fiuza, Macalossi, Raso, Paulo Cruz, enfim, tem aí Daniel Lopes, que já participou do programa com a gente, a Bruna Torlai, que tem o programa com a Cristina Grêmio, que também tem coluna. Meu, é muita coisa. Você vai deixar passar essa oportunidade? É o nosso aniversário, mas quem ganha o presente é você. Está contratado. Então, tem QR Code aí, tem link na descrição. É barato, não é caro. Assine que vale a pena. Assine, mantenha vivo o único jornal que não se rende a essa pauta comunista do Brasil. Isso. Eu mesmo já fiz 500 matérias falando sobre... 500 não é tanto, mas 500 matérias falando Venezuela, Coreia do Norte, China, tudo isso aí. Rússia, todo esse pessoal com o passado comunista que está afim aí de acabar com os dissidentes. Aqui no Brasil, né, nós temos o Carequinha, tem, né, o Carequinha, não que já eu, tentou não me eu. demitir quando eu... Não é você, que já tentou me demitir quando eu trabalhava no Estadão. Inclusive, e não é o palhaço simpático também, né? Não é o palhaço simpático. Não entendi. O Carequinha, lembra do palhaço? O palhaço Carequinha. O palhaço Carequinha. Esse é um palhaço antipático. Do Carecão, lá, do STF. Enquanto eu estiver livre, assine a Gazeta do Povo para que eu não seja preso. Pronto. Isso. Então é isso, pessoal. Até semana que vem. Até semana que vem. Valeu. Até, gente.